Quero convidar novamente os irmãos a abrirem a palavra de Deus na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. Já estamos no capítulo 4 e hoje, para o nosso benefício, iremos compartilhar do verso 7 ao verso 10. Efésios capítulo 4, do verso 7 ao verso 10. Assim diz a bendita palavra de Deus. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a porção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Esse texto é um texto de triunfo, é um texto de vitória, o triunfo de Cristo sobre todas as coisas, onde a divindade se revestiu de humanidade, andou entre nós nas partes baixas, inferiores, e subindo nas maiores alturas, na sua ascensão, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E esse Cristo cósmico preencheu todas as coisas. E seria exatamente Filipenses, capítulo 2, do verso 6 ao 11, quando diz: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, e sendo reconhecido na figura de homem, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E descendo às partes baixas, inferiores, se humilhando, sendo servo, e depois subindo às partes mais altas, sendo exaltado, glorificado, acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Jesus disse em Mateus 28, 18, o Cristo exaltado, glorificado, o Cristo cósmico, aquele que é o centro de todas as coisas, o nosso grandioso Senhor Jesus. Foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. E ainda nesse texto, Paulo, ele continua descortinando a revelação que estava oculta em Deus antes dos séculos. E aqui Paulo está nos dando mais detalhes. E veja comigo que aqui Paulo traz uma revelação que eu posso dizer, uma revelação máxima do que acontece com a igreja ainda na terra, depois do triunfo de Cristo sobre o pecado, sobre a morte e sobre os demônios. Onde há uma citação de uma profecia do Velho Testamento que está no Salmo 68. Qualquer dia, com a permissão de Deus, nós iremos fazer uma exposição desses salmos, que realmente é um salmos, posso dizer, incrível, que teve sim um significado histórico para várias etapas e épocas da história de Israel,
onde ali é expressa as vitórias do Senhor, a vitória do povo de Israel, e ainda revela acontecimento futuro da igreja e se cumpre na ascensão de Cristo, quando o Senhor Jesus sobe aos céus. Mostrando ali, meus amados, todas as vitórias que Israel teve, porque Deus estava entronizado entre eles, onde Deus usou do seu poder, da sua grandeza, onde Deus usou das suas qualidades para preservar a genealogia do Messias, do Cordeiro de Deus, onde houve várias realizações e onde também a profecia da ascensão de Cristo, a vida de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo e a ascensão do Senhor aos céus. Onde nesses salmos, essa expressão, essa canção salmítica traz a celebração da marcha do povo triunfante em Deus, que vai desde Sião, melhor dizendo, desde Sinai, do Monte Sinai no deserto ao Monte Sião em Jerusalém. Esse salmos é conhecido como salmos do triunfo. É realmente um triunfo. É um hino de ação de graças a Deus que evoca as grandezas do Senhor no meio do povo e que foi escrito originalmente, ele foi cantado quando a arca voltou para Sião, foi colocada no tabernáculo em Sião nos dias de Davi. E isso está em 2 Samuel, capítulo de número 6. Então esse povo, como procissão triunfante diante do Senhor, esse povo no Salmo 64, o povo de Deus no Salmo 68, relembrando desde a saída do Egito, passando pela marcha através do deserto, com Moisés e também com Josué em suas conquistas, passando pelas vitórias dos juízes, no tempo de Débora, no tempo de Gideão, no tempo de Sansão, até a instalação de Davi em Sião. Esses salmos mostram a grandeza de Deus, as maravilhas de Deus no meio do seu povo. Eu não tenho nessa noite tempo hábil para relatar toda a história, as alianças, mas em outras palavras, esse Salmo 68, ele traz uma retrospectiva da ação de Deus na vida do povo, mostrando a salvação, mostrando a redenção de Deus no povo. É como se Paulo estivesse dizendo: igreja, esse salmo ainda continua nos dias de hoje, porque Deus ainda está no meio do seu povo. Deus continua a guardar o seu povo e a dar presentes, dádivas, dons ao seu povo. Confesso aos irmãos que tenho achado o aliancismo realmente incrível. Essa palavra tem impactado a minha vida, porque em Deus tem nos assegurado que em Deus Ele seguirá triunfante em todo o seu povo, até que o seu povo seja resgatado e guardado para todo sempre. Deus continuará nos assegurando triunfante ou triunfantemente, até que todo o seu povo seja reunido no passado, para aqueles que creram que o Messias viria, e para o presente e o futuro, para aqueles que creram que o Messias veio, em um momento em que Deus irá reunir todos os seus filhos, em um só momento, onde todos os reinos da terra estarão trazendo tributos e cantando louvores ao Deus de Israel, que é o Deus da igreja e que é a mesma igreja. E nós vamos ver nessa noite, de onde vem esta revelação, que faz parte da revelação que Deus deu ao apóstolo Paulo, que estava oculta em Deus e que tem continuidade nos dias de hoje. E esse texto é realmente um texto profundo. É por isso que Paulo ele cita o Salmo 68. Gostaria que vocês também deixassem a Bíblia aberta no Salmo 68. Principalmente no verso 18, onde ali há a revelação de Paulo que quem ascende e é triunfante é o Senhor Jesus Cristo. Paulo vê essa passagem como se referindo ao próprio Senhor Jesus Cristo e à ressurreição como sendo ele o cabeça da igreja.
Paulo interpreta esse texto com inspiração divina, onde o vencedor divino, ele está vindo de uma grande vitória, recebendo homens por dádivas. Mas Paulo aqui também revela nessa passagem os propósitos divinos que estavam ocultos para mostrar que Cristo concedeu os seus despojos da vitória e os dons ao seu povo. E que esses dons, igreja, dados por Cristo, acabam sendo como os líderes que serão apresentados no verso 11 da carta aos Efésios, capítulo 4. Esses dons que foram derramados à igreja também, inclui aqui essa dádiva, esse presente que foi derramado pelo Senhor, também os apóstolos com a doutrina, os profetas, os evangelistas, os pastores e mestres do verso 11 do capítulo 4. Além de muitos outros dons que foram dados para a igreja, segundo a graça do dom de Cristo, o Todo-Poderoso, através do nosso Senhor, Ele está mostrando que nós recebemos dons de Deus. Cada um de nós temos recebido, sem distinção, como corpo de Cristo, dons segundo a proporção da graça e do dom de Cristo. E então nesse texto, veja comigo em Salmos 68, que o apóstolo Paulo vai falar aqui da obra de Cristo, e que esta obra que Cristo realizou, ele faz aqui a citação, como eu disse, do Salmo 68, mas especificamente no verso 18. Vamos ver junto o que esses salmos diz. Acompanhe comigo. Subistes às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor, Deus, habite no meio deles. E é exatamente o que esse texto que o Paulo está citando aqui, mas o que isso representa, igreja? Amados, veja comigo que o mesmo Espírito que inspirou o rei Davi para relatar os grandes acontecimentos, as grandes vitórias de Deus, e que também profetiza nesses salmos, como eu já disse, embora esses salmos tenham um impacto e um significado muito grande nos eventos de Israel, e ao mesmo tempo esse salmos ele traz uma profecia futura e que agora é revelada por Paulo, e dentro do que nós chamamos de revelação progressiva, Paulo traz coisas que estavam ocultas em Deus. Amados, sabemos que Deus deu o dom da inspiração para Davi. O dom da inspiração é o poder que Deus dá aos apóstolos e aos profetas para que, pela inspiração divina, as sagradas escrituras possam ser escritas. E aqui Davi, ele tem o dom da inspiração, e Paulo também tem o dom da inspiração, e como Davi, profetizou 1000 anos antes de Paulo, e Paulo, 1000 anos antes de Davi, revela o que Davi escreveu no versículo 18, com 1000 anos de diferença. E essas duas escritas se encontram no futuro, mas que na verdade faz parte da mesma inscrição, e com o dom da inspiração que Paulo revela o que aconteceu nesse texto que nós lemos, dizendo que esse texto se refere à ascensão do Senhor Jesus Cristo aos mais altos céus. E veja comigo também que Paulo aqui, ele traz a aplicação desse texto. Ele vai dizer aqui de forma mais detalhada agora, em Efésios capítulo 4, no verso 8, ele vai explicar o porquê Deus inspirou o rei Davi a escrever essa profecia cantada. E aqui nós temos que fazer algumas perguntas ao texto, para entendermos melhor o que a palavra de Deus quer dizer. Precisamos perguntar ao texto, para quem esse texto aponta? Precisamos perguntar ao texto, para qual evento esse texto santo apontava?
O que esse texto representa? O que esse texto prefigura? Em qual momento da história esse texto aconteceria? Qual o objetivo das informações santas e proféticas relatadas no Salmo 68? Qual o impacto que esse texto tem em nossas vidas e na vida da Igreja de Cristo? E para isso, meus amados, eu gostaria de lembrar a vocês, nesse momento, lembrar como Paulo foi chamado. Você lembra como Paulo foi chamado? Como que aconteceu? Em Atos capítulo 9, verso 15, o Senhor ali está falando com Ananias, dizendo: Ananias, Paulo é para mim um vaso muito precioso, um vaso escolhido, que eu escolhi para que o meu nome seja propagado diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E esse cumprimento em Paulo, com essa revelação magnífica, vinda de Deus, sabemos que Paulo tem essa revelação, porque Paulo é um vaso escolhido, e como o apóstolo de Cristo, Paulo recebe a dádiva de muitas revelações, entre elas a revelação que está sendo ministrada agora nesse momento. Lembre-se que certa vez, Paulo mesmo disse que tudo o que ele aprendeu com o próprio Cristo. E essa declaração, Paulo faz em Gálatas capítulo 1, verso 12. Paulo diz: porque eu não recebi e não aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Amados, então, o próprio Senhor Jesus Cristo revelou tudo a Paulo. Jesus disse pessoalmente o que Paulo deveria saber, quem era Jesus. Jesus auto se revelou a Paulo. Você consegue entender a magnitude desse acontecimento? E olha aqui que interessante, porque se foi o próprio Cristo que tem revelado as coisas sublimes, inefáveis, celestiais a Paulo, com certeza o Salmo 68, na interpretação de Paulo, também recebe essa inspiração do próprio Cristo. Por isso que quando eu leio a Bíblia, eu fico cada vez mais impressionado com ela. Mas também quero lembrar os irmãos que Paulo tinha um espinho na carne, que para nós também é um grande mistério, não é verdade? Há pregadores e pessoas que até brincam, ou não sei se estão falando realmente sério, que uma das primeiras coisas que perguntarão no reino de Deus do céu é o significado desse espinho na vida de Paulo. Mas que para nós é um grande mistério. O que sabemos é que Paulo recebeu um espinho na carne por causa das grandes revelações que ele teve. E em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7, Paulo diz que Deus, para evitar que ele se exaltasse, ficasse soberbo diante das grandezas, das revelações que ele recebeu, Paulo diz que foi-me dado um espinho na carne, como se fosse um mensageiro de Satanás, para me atormentar, para impedir que eu me ensoberbecesse, me exaltasse. Então, resumindo, o apóstolo Paulo foi o maior especialista em provar Cristo no Velho Testamento. Eu acredito que não houve ninguém que fosse como o apóstolo Paulo, capaz de provar através das Escrituras do Velho Testamento a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. E Paulo, a princípio, meus amados, sabemos que ele prega de sinagoga a sinagoga, de congregação a congregação, mostrando e provando através das Escrituras Sagradas que Cristo é o Messias, o ungido de Deus e o próprio Deus. E muitas coisas Paulo revelou a nós. Você conhece as revelações que Paulo trouxe através das Escrituras? Você tem meditado nessas revelações? Essa revelação que Paulo trouxe aqui, em Efésios capítulo 4, foi revelada a nós, mas também tem muitas revelações que Paulo contemplou, que Paulo viu, que Paulo experimentou, que Paulo teve que
que visualizar e que Paulo disse que não era lícito de revelar aos homens. Então Paulo viu coisas inefáveis, sublimes, que ele não registrou no livro sagrado. Coisas grandiosas. E em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 4, Paulo diz que ele viu coisas grandiosas, inefáveis, que não poderiam ser descritas por palavras. Paulo viu coisas tão elevadas que não há vocabulário no mundo que seja capaz de descrever o que Paulo viu. Coisas extremamente elevadas, tão elevadas que não há parâmetro de comparação para relatar a descrição do que Paulo poderia, quem sabe, se fosse permissão de Deus, relatar diante das grandezas. Ou quem sabe, senhoras e senhores, até mesmo Deus não permitiu que Paulo revelasse essas coisas que permanecem ocultas até o dia da nossa redenção. Porque para João, lembremos-nos também que o apóstolo João foi arrebatado em espírito na ilha de Pátimos e também viu coisas tremendas, e Deus disse para João: escreve tudo o que você está ouvindo e tudo o que você está vendo. Mas no caso de Paulo, que viu coisas inefáveis, o Senhor não permitiu muitas delas serem reveladas a nós. Por isso, igreja, eu quero trazer à memória dos irmãos que nós estamos aqui de passagem. Igreja, a glória que há de se revelar é muito maior. O reino que nos espera é incomparável. O Senhor Jesus, ele foi preparar lugar e muito em breve nós estaremos na presença dele. Mas por enquanto, nós estamos aqui de passagem como peregrinos, mas nós não estamos largados, nós não estamos abandonados, nós não fomos deixar de lado, ou estamos aqui de qualquer jeito, não. O Senhor tem olhado para a sua igreja, tem cuidado de cada um de nós, e tem derramado dons sobre as nossas vidas. E aqui, senhoras e senhores, amados, aqui Paulo traz uma revelação realmente incrível, veja comigo, que Paulo mostra o que aconteceu na morte, ressurreição de Jesus, e especificamente quando o Senhor ascende aos céus. Jesus Cristo e sua obra é explicada aqui em detalhes. Paulo revela a grandeza dessa revelação divina aos nossos corações nessa noite. Veja comigo no verso 8, que primeiramente, Paulo diz, uma pequena frase aqui. Paulo diz: por isso diz. O que significa isso? Por isso diz. Isso significa que Paulo, ele não está citando algo dele mesmo. Até Paulo, que tinha o dom da inspiração, o poder de escrever as Sagradas Escrituras, Paulo também, ele usa a própria palavra de Deus para trazer a revelação. Paulo, ele não está apoiado em pensamentos humanos, como ele mesmo disse em Coríntios: as minhas palavras não consistiram em palavras de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder, onde essa revelação aqui, ela é dada, onde Paulo usa a própria Sagradas Escrituras, dizendo uma passagem do Velho Testamento, de onde Paulo tira essa referência, e ele traz essa referência em forma de ensino, quando ele diz: por isso diz. E nós temos que perguntar: quem diz? Quem está dizendo? As Escrituras Sagradas no Salmo 68, verso 18, está dizendo, é uma menção profética do Salmo de Davi, como já disse anteriormente. Então Paulo está dizendo que essa revelação tem origem no próprio Deus, mostrando que é um texto profético, dizendo que a fala dele não está baseada em uma sabedoria humana, mas está baseada nas Sagradas Escrituras, diante de um texto inspirado, onde ele está embasado no Velho Testamento. Procure conhecer mais sobre a vida de Paulo e você vai perceber que todas as revelações que Paulo trouxe para a igreja, ele tinha sempre uma base concreta,
consistente no Velho Testamento. E Paulo, verso 8, comigo. Leia comigo, verso 8. Quando essa profecia se aplicou, veja comigo que essa profecia se aplicou quando foi o momento exato que ela aconteceu. Paulo traz aqui o momento sublime, o momento grandioso do cumprimento dessa profecia. Paulo diz: quando ele subiu às alturas. Então Paulo está falando claramente que essa profecia se cumpre quando o Senhor Jesus sobe às alturas, a ascensão de Cristo, a subida de Jesus aos céus. Jesus ascende aos céus. Mas como eu sei que você é um bom leitor das Escrituras, como eu sei que durante essa semana a Bíblia não ficou na sua estante empoeirada a semana inteira, como eu sei que provavelmente você tem a palavra de Deus à sua cabeceira e que você medita na palavra de dia e de noite, vamos lembrar como foi a ascensão de Cristo. Você lembra o capítulo que relata sobre a ascensão de Cristo? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, dos versos 6 ao 11. Eu me sinto emocionado quando eu faço essa leitura. A palavra de Deus, ela vem compungir os nossos corações. A palavra é espírito e vida. Ela tem que esfaquear os nossos corações. E o texto diz que eles estavam reunidos. Reunidos ali, os apóstolos, os discípulos, as mulheres, a mãe de Jesus estava ali, os irmãos de Jesus, e fizeram uma pergunta ao Senhor: Senhor, quando o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Estou resumindo aqui. O Senhor Jesus respondeu: não compete a vocês saberem, não compete a vocês terem esse entendimento, essa revelação de conhecer os tempos, as épocas, porque o Pai reservou de exclusividade dele, é exclusiva da autoridade do Pai. Estas coisas pertencem a Deus. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, aos confins da terra. E depois dessas palavras, meus amados, depois que o Senhor Jesus falou com eles, acontece o sobrenatural. Enquanto o Senhor Jesus falava, ele é elevado às alturas, vai subindo até as nuvens, diante da vista de seus discípulos, até sumir nas nuvens. E enquanto eles estavam olhando ao Senhor, fitos do céu, enquanto Jesus subia e desaparecia entre as nuvens, eis que 2 varões vestidos de branco, que provavelmente são anjos, se puseram ao lado deles e disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Porque vocês estão olhando para o alto, para as nuvens? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, ele virá do mesmo modo que viste subir. E é essa esperança que nós temos que ter a cada momento das nossas vidas. Esse Jesus que subiu é o mesmo que irá buscar a sua igreja. E depois disso a Bíblia relata que eles obedeceram a ordem do Senhor e eles foram para Jerusalém. Eles subiram ali até um cenáculo onde se reuniram para orar. Então Pedro estava ali, João estava ali, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, o filho de Tiago. Todos estavam reunidos unânimes em oração com as mulheres, com Maria, a mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Eles estavam juntos.
porque eles ouviram a palavra de Deus e obedeceram a palavra de Deus, porque depois que Jesus subiu aos céus, ele enviou o Consolador, e depois dessa parte, quando essa profecia foi concluída, Paulo revela que as dádivas de Deus foram derramadas sobre os filhos de Deus. A vitória de Cristo na cruz do Calvário, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão aos céus, fez com que Deus nos abençoasse com benefícios maravilhosos. Será que você entende isso? Ou essas histórias para vocês é apenas papel e tinta? Não passa disso. Será que vocês entendem que são textos sagrados que nasceram primeiramente com o Criador? E a primeira coisa que Jesus fez quando ascendeu aos céus, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo revela, que ele levou cativo o cativeiro, e sabemos que cativeiro é uma prisão. A gente olha até para algumas pessoas no meio evangélico e parece que essas pessoas ainda não tiveram um encontro verdadeiro com Cristo, porque parece que são cativas ainda. A primeira coisa que acontece é que o Senhor Jesus, ao ascender aos céus, ele leva cativo o cativeiro, é um lugar de prisão, um lugar de manter pessoas presas. E essa é uma das interpretações que eu particularmente acredito ser mais coerente. E aqui, igreja, nós devemos louvar a Deus pelo grande benefício que nós recebemos do Senhor, porque nós temos a vitória de Cristo sobre o pecado que nos aprisionava, nós fomos libertos. A vitória de Cristo contra os pecados que nos mantinha presos, condenados. Nós somos livres, nós somos libertos pelo Senhor. Sem Cristo nós estávamos presos no pecado, no cativeiro, na condenação. Nós éramos filhos da ira, nós éramos inimigos. Estávamos longe, distantes da nação de Israel. Eram considerados como incircuncisos. Mas o Senhor, Ele quebrou a parede da separação, Ele veio para libertar os cativos. Nós estávamos presos em nossos pecados, na condenação, e Ele trouxe vida, nos libertando da condenação eterna. Ele nos libertou como pássaros que escapam das garras do passarinheiro. E Ele nos trouxe para perto e nos reconciliou com Deus. E quantos de nós não valorizamos isso? E quantos de nós não louvamos a Deus todos os dias por isso, quando o Senhor sempre diz, lembra-te de onde eu te tirei. E esse cativeiro, igreja, é a condenação que Cristo tirou de nós com o seu precioso sangue. Ele riscou a cédula que era contra nós e nos libertou. É por isso que Paulo usa a figura aqui do cativeiro, pois Cristo destruiu o domínio do pecado sobre as nossas vidas, que nos condenava, que nos mantinha presos, que nos mantinha cativos. Ele quebrou nossas prisões, Ele quebrou nossas algemas, Ele anulou o poder do cativeiro sobre as nossas vidas. A vitória de Cristo está sobre as nossas vidas. E depois que ele levou o cativo o cativeiro, quando ele subiu às alturas, ele levou o cativo o cativeiro, e ele nos leva junto com eles. Os cativos são elevados a Cristo, são elevados aos céus, os cativos são levados com ele. É por isso que a palavra de Deus também diz, em Efésios, que nós estamos nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, porque ao levar cativo o cativeiro, os cativos também são levados, os cativos também sobem com Cristo, e nós somos obras do seu penoso trabalho. Deus nos deu a Jesus, nós somos de Cristo, nós pertencemos ao Senhor. Onde
a força das trevas, o império das trevas são derrotados na cruz, junto com o pecado, e na ressurreição a morte é vencida, e na ascensão Jesus leva cativo o cativeiro. E depois disso, algo maravilhoso acontece. Ainda no verso 8. Concedeu dons aos homens. É muito presente, é muita dádiva, é muita graça. Então Paulo diz, Jesus subiu aos céus e suas promessas estão se cumprindo na igreja. Vamos nos lembrar das promessas de Deus? João capítulo 16, verso 7. Nas palavras do Senhor Jesus Cristo, o próprio Cristo está dizendo, mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, convém que eu suba, porque se não for assim, se não for, o Consolador não virá para vós outros, se porém eu for, eu vos-lo enviarei. Então, na subida de Jesus aos céus, na ascensão, possibilitou a vinda do Espírito Santo, que viria também junto com ele os dons para a igreja. Que vindo sobre a igreja, sobre o corpo de Cristo, o Espírito Santo capacitaria, ele derramaria, ele habitaria, o Espírito Santo, ele traria condições, ele equiparia a igreja para a obra de Deus, com toda a sorte de dons espirituais para a realização da obra do ministério. Isso precisa queimar dentro de nós, porque muitos de nós já estamos desanimados, como se essa palavra não existisse. Nós andamos nessa vida e nós vamos para algumas igrejas, nós frequentamos os cultos e nós até de vez em quando falamos de Deus, mas na verdade parece que essa palavra aí dentro de nós não queima mais. Diante das frustrações, diante das decepções, diante daquilo que nós vimos e que nos decepcionou, parece que para muitas pessoas essa palavra não queima mais, que não há mais desejo, não há mais vigor. Nós precisamos olhar para essa palavra, porque além de levar cativo o cativeiro, além de nos libertar, nos perdoar os nossos pecados, além de nos levar cativos com Ele, nós estamos em Cristo, nós temos um perdão completo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Significa que nada mais nos mantém cativos, a vitória sobre o pecado, sobre a morte e sobre os demônios, em Cristo Jesus, também está sobre as nossas vidas. Deus derrama dons sobre a igreja. E não é porque você merece. Não é pelos seus méritos. Mas esses dons são derramados, segundo o versículo 7, segundo a medida da graça. É pela graça. Na proporção do dom de Cristo. E agora, meus amados, nós temos que entender, nós temos que crer de todo o nosso coração, que capacitados pelo Espírito Santo do Senhor, que nos concede dons, que nos capacita para a realização da obra do ministério, essa palavra precisa causar em nós impacto, esperança, porque nós estamos aqui de forma temporária para realizarmos os propósitos de Deus na terra. Deus escolheu a igreja como forma soberana do seu agir. Deus escolheu a oração como forma soberana do seu agir. E é nisso que nós temos que aplicar todos os nossos esforços. Cada um de nós recebemos segundo a graça do dom de Cristo. Recebemos dom segundo essa proporção que Ele concedeu a toda a igreja. Nós não fomos chamados para esquentar banco. Nós não fomos chamados para ficarmos reclamando da igreja e da obra, enquanto nós mesmos não estamos fazendo nada para o Senhor. Nós precisamos honrar esta palavra e pedir, Espírito Santo, nos ajuda em nossas fraquezas e nos habilita para a obra do ministério.
Fiel é essa palavra e digna de toda aceitação. Outra ideia aqui também, uma interpretação também muito coerente nesse texto, é que o Cristo vitorioso, que é chamado nos Salmos como o Senhor dos Exércitos, que liberou o seu povo do cativeiro, que levou o cativo o cativeiro no sentido de resgate. Ele resgatou o seu povo e de forma triunfante e vitoriosa sobre a cruz, e também morrendo e ressuscitando ao terceiro dia. E após Deus fazer isso, Ele concede presentes aos cativos que estão com Ele e que agora foram libertos. E quando eu lembro de uma vitória gloriosa, triunfante, quando eu olho para a cruz, para a morte, para a ressurreição, porque no domingo pela manhã, antes que o dia nascesse, houve um terremoto, os guardas caíram desmaiados no chão, o túmulo foi aberto por um forte anjo, e o Senhor ressuscitou dentre os mortos. Quando eu olho isso, quando Ele aparece aos seus discípulos, isso muito me impressiona. E eu logo lembro dos Salmos 24, a partir do verso 7 e ao verso 10. É realmente de arrepiar essa palavra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Imagine o Senhor entrando nos céus. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Jesus, Ele entra em Jerusalém, sentado sobre o jumentinho, uma entrada triunfal. Mas aqui também o Senhor Jesus entra nos portais da eternidade com uma entrada ainda mais triunfal. O Senhor chega vitorioso do seu reino, recebeu ali os homens por dádivas e também distribuiu dádivas aos homens, e o Cristo vitorioso dá presentes aos cativos. Eu vou te libertar e eu vou te dar presentes. Eu vou te redimir e eu vou te dar dons. Eu vou te trazer para perto e eu vou te dar dádivas, onde os presentes de Cristo são capacitações para vivermos a vida cristã de forma plena, a serviço da igreja e dando um testemunho bom diante dos homens. Brilhe a nossa luz diante dos homens. Nós somos como cartas vivas que as pessoas estão lendo. E como cativos, Ele nos leva para o reino do seu amor. Ele nos concede dádivas, presentes, dons. Muitos benefícios são concedidos aos homens. E por isso o texto diz que a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Será que você entendeu que você é livre? Prisioneiro de Cristo, escravo de Cristo, mas livre. Será que você entendeu que Ele te chama de meu servo? Certa vez estava lendo a passagem que o Senhor Jesus disse para os seus discípulos: olha, não tenho mais chamado vocês de servos, mas de amigos. Porque eu tenho contado a vocês aquilo que os amigos contam uns para os outros. Porque vocês são participantes, eu libertei vocês e vou repartir com vocês os meus despojos, os meus presentes, e ainda lá, pela graça de Deus, algo ainda que para nós é inimaginável, nós iremos receber galardões. O nosso trabalho no Senhor não será considerado vão. Onde está a sua esperança? Onde está o seu foco de vida? Quanto tempo você tem trabalhado pela comida que perece? E quanto tempo você tem trabalhado pela comida que permanece?
para a eternidade, o qual o Pai Celestial vos dará. Jesus está dizendo aqui na palavra que Ele vai repartir os seus despojos, os seus presentes. Além de te libertar, eu lhe dou presentes. Além de te libertar, eu te dou dons. Além de te libertar, eu lhe dou dádivas. E aqui não é blá blá blá. Aqui não é folclore. Aqui não é Papai Noel, Saci Pererê, Curupira, conto de fadas, não. Aqui é a palavra inspirada de Deus que deve estar gravada em nossos corações e que deve ser o motivo da nossa vivência. É Cristo. E tudo que está relacionado a Cristo. Eu recebi vocês por dádivas, homens por dádivas. Vocês me pertencem e eu vou compartilhar com vocês tudo que eu tenho. Nós somos o povo mais abençoado do planeta Terra. Não existe pessoas mais abençoadas que a gente. É por isso que a palavra de Deus diz: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Que além de nos libertar, Ele nos deu todas as condições de sobrevivência. Tudo tem se cumprido em nossas vidas. A cada manhã o Senhor tem feito a misericórdia dele se renovar. O ar que você respira, o pão que você come, o seu coração que bate, o seu entendimento que pensa, até os momentos de lutas e tribulações, o Senhor tem te ensinado grandes lições. Pois além de te libertar, Ele te deu todas as condições de sobrevivência e diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Nós estamos sendo formados, não para vivermos nessa terra como príncipes, como governantes, mas para vivermos no reino do seu amor eterno. Em breve o Senhor voltará. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Até que estejamos diante dEle por toda a eternidade. É nisso que devemos focar as nossas vidas. E quero encerrar dizendo para você nessa noite: tudo isso significa que a mão de Deus está sobre a tua vida, que vai haver provisão de Deus em sua vida até os últimos momentos. Nas próximas mensagens, nós vamos focar mais sobre os dons. Vamos falar sobre esses dons que foram distribuídos para a igreja. Mas até lá eu quero que você entenda: vai haver provisão de Deus sobre a tua vida até os últimos momentos. Até que, enfim, nós estaremos diante do Senhor para todos sempre. Amém. Eu quero te lembrar nessa noite que existe um selo sobre a sua vida. Quero te lembrar que existe uma garantia, que existe um penhor. O Espírito Santo habita em nós. Cristo, o mesmo Cristo que te liberta, Ele não te deixará sozinho. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei, de maneira nenhuma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Nos chama de filhos, dizendo: filhinhos, vocês são de Deus e já tens vencido, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. O Senhor Jesus disse: ninguém poderá arrebatá-lo das minhas mãos, eu lhes dou a vida eterna. Suporte mais um pouco, lute mais um pouco, porque resta pouco tempo. Combate um bom combate, vá até o fim, não olhe para trás, porque Deus é contigo. Fomos libertos e capacitados para a realização da obra de Deus. Isso é graça de Deus. Amados irmãos em Cristo, nós vamos falar sobre isso em outro momento. Enquanto eu chamo o grupo de louvor para vir à frente,
gostaria que vocês soubessem que nós somos instrumentos do agir de Deus dentro da igreja, para servirmos uns aos outros em amor. Nós temos que ter essa consciência. Se coloque de pé nesse momento. Nós não vamos à igreja apenas como alguém que vai ouvir mensagens bíblicas e cantar louvores, sem termos uma consciência profunda a despeito dessas coisas. É lógico, meus amados, que isso é extremamente importante. As mensagens que são pregadas, a exposição das Escrituras, as doutrinas. Deus nos alimenta por intermédio da sua palavra. A palavra de Deus, ela é proteção. A palavra de Deus, ela é segurança. Ela é alimento. Mas precisa ser dentro de nós mais do que convicção. Tem que ser vida. Tem que ser prática. Porque não existe nada mais precioso do que isso. Nós precisamos entender, porque a própria palavra de Deus que nos ensina, que é ministrada a nós, que faz com que haja aprendizado, edificação, que é fonte transformadora, é a ação do poder de Deus, diz que nós somos instrumentos do agir de Deus. E você faz parte da igreja invisível de Cristo, que vai muito além da placa de uma denominação, que vai muito além de reformas, que vai muito além dos doutorados. Você faz parte do corpo de Cristo. Deus confiou dons à sua pessoa. Deus te deu dons. Deus age através de nós. Somos instrumentos de Deus para abençoar uns aos outros. Quero encerrar lembrando vocês do versículo 6. Que só há um Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. O agir do Pai está aqui entre nós, em cada um de nós. Você foi liberto. O agir de Deus está sobre cada um de nós. Ele nos deu os dons. Honremos a sua palavra. Vamos servir ao Senhor de todo o nosso coração. Vamos passar por cima dos obstáculos, das adversidades, das nossas diferenças. Vamos permanecer unidos como a igreja de Cristo. Cristo está em nosso meio e será adorado através de cada um de nós, nos dons que fora derramado por Ele para a igreja.